Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Mais de 40 anos depois da Revolução que devolveu aos portugueses a liberdade, a crescente falta de confiança na democracia levou a politóloga Conceição Pequito a lançar um ensaio sobre a qualidade da democracia em Portugal. Por motivos de última hora não poderá estar neste debate, mas é um estudo que marca também esta conversa sobre democracia e liberdade. Convidados deste programa, o escritor e ensaísta e cronista Henrique Raposo e o historiador Rui Tavares, que está connosco à distância, via Skype, a partir de Itália. Não começamos o programa com a senha de há 44 anos, na Renascença, para dar conta da Revolução em Marcha, mas temos o piano de Mário Lajinha, autor deste genérico, que também, de certa maneira, soa a liberdade e a democracia. Bem-vindos, Henrique e Rui. Obrigado pela vossa presença e a vossa disponibilidade para este programa da Capa à Contra Capa. Bom dia. Bom dia, obrigado. Henrique, vou começar exatamente por uma das ideias que está no livro da Conceição Pequito, que tem a ver com a falta de confiança dos portugueses na democracia. O livro constata, a partir de um conjunto de estudos e de uma análise da própria autora, que é uma politóloga conhecida naturalmente, é o seu trabalho. Partilhas desta opinião, Henrique? Acho que não seria tão pessimista. Eu acho que às vezes um sinal de maturidade democrática é precisamente uma certa distância dos eleitores ou dos cidadãos em relação à democracia, porque a dão por garantida. Mas isso não quer dizer que temos que adormecer. Eu acho que as democracias, ou eu prefiro chamar as repúblicas, já podemos falar disso daqui a pouco, são regimes que vistos fora estão sempre em crise, estão sempre a refazer-se, a repensar-se. Isso é, a meu ver, um sinal da vitalidade e até da superioridade da república em relação aos outros regimes. Porque permite-nos repensar-nos e, olhando para o caso português, ok, o que é que se está a passar de errado, o que é que podemos fazer para melhorar. Eu, por exemplo, sou um grande defensor de uma lei eleitoral que aproxime mais o eleitor do seu deputado. Eu, por exemplo, em 2015, dizia quase em brincadeira que ia votar no Rui Tavares, no LIVRE, se a direita estivesse mais segura nas sondagens. E votaria de facto, e gostava de que existisse uma proximidade eleitor, deputado, que aquele deputado fosse o meu deputado. Percebes? E porquê que isso não acontece em Portugal? Por causa do sistema? Tens de perguntar ao Rui, que ele é que já conheceu por dentro os meandros da política. Eu acho que em Portugal, e eu não sei se o LIVRE já foi vítima disso, os partidos que têm o poder, se calhar, estão demasiado agarrados ao poder e são, se calhar, resistentes à mudança. Rui Tavares, na conversa. Eu diria que a análise da Conceição Pequito, que também já escreveu um outro livro mais extenso, este é um livro pequeno que se lê bem numa tarde e que em boa parte se baseia numa outra obra muito extensa dela que se chama O Povo Semi-Soberano, que é também um ensaio sobre a democracia em Portugal, acaba por ser semi-pessimista ou semi-otimista, dependendo de como quisermos olhar para ele. Por um lado, a satisfação dos portugueses com a democracia é maior do que a de outros países do sul da Europa. Em algumas perguntas a aproximar-se com a satisfação que encontramos em europeus do centro do continente ou do norte do continente com os seus sistemas políticos. Curiosamente, com o ano de 2015 e 2016, ter uma grande subida no grau de satisfação, por exemplo, com a ação governativa, que acho que, no fundo, reflete o facto de praticamente um quarto do eleitorado que correspondia aos eleitores à esquerda do PS, nunca se tinham visto representados na ação governativa e, com a chamada geringonça, passaram a sentir-se incluídos, e isso faz com que, de facto, há um pulo muito grande em 2015 e 2016, curiosamente, sem a direita passar a ser desconfiada em relação à ação governativa, quer dizer, está em oposição, como é natural, mas não creio que tenha havido um sentimento generalizado, apesar das elites do PSD terem dito isso no início da legislatura. A direita parece ver como natural esta espécie de reequilíbrio, de rebalanceamento da política portuguesa, que passou a contar com um polo à direita, um polo à esquerda e, portanto, uma alternância mais eficaz. Desse ponto de vista, as coisas parecem
estar melhor do que já estiveram, ir até num certo bom caminho, veremos o que acontece no futuro. Onde há uma insatisfação muito grande é com os partidos e com o sistema de funcionamento interno dos partidos e com os efeitos de cartelização que os partidos, com os quais os partidos conseguem cooptar o sistema representativo. No fundo, também era isto, ou acho que era muito a isto que o Henrique se referia na sua intervenção inicial. Vou dar um exemplo. Em Portugal toda a gente vota, toda a gente pode votar, o sufrágio é universal, felizmente. Mas nem toda a gente pode ser candidato, porque a seleção de candidatos, e a professora Pequito refere-se a isso no seu livro, não é feita por um eleitorado, é feita por ela chama-se-lhe um selectorado, ou seja, é o diretório do partido que escolhe quem é que serão os candidatos. E isto acaba por por criar um efeito de uma enorme dependência clientelar entre os deputados e as direções dos partidos, que faz com que, mesmo em situações de crise como aquelas que vivemos, em 2011, em que todas as questões relacionadas com o país, a sua ligação à Europa, a sua capacidade, a sua sustentabilidade, etc., estavam em causa, mesmo aí nós vemos que os deputados estão concentrados numa coisa que é em serem escolhidos de novo para fazerem outro mandato. E, portanto, não há maneira de alguém que considere ter boas condições para representar os seus concidadãos, porque vem do mundo, por exemplo, das ONGs, das associações de defesa ambiental, porque é um bom professor na escola secundária, no ensino politécnico, na universidade da sua terra, ou porque é alguém que na vida comercial, na vida industrial, na vida académica, achou que ganhou competências para representar. Mas estamos a falar, Rui, então de um sistema bloqueado. Exato. Em grande medida, isso mesmo. As pessoas podem apresentar e dizer: eu gostaria de representar os meus concidadãos. Isso é mais possível hoje em dia ao nível autárquico, com a criação de candidaturas independentes, que também têm bastantes problemas, porque os partidos deixam-nas num limbo que depois as torna muito capazes de serem cooptados pelo poder do dinheiro. Ao nível nacional é muito raro, e podia-se resolver ou com primárias abertas dentro dos partidos, ou com um voto preferencial, que é uma solução que a professora Pequito aponta, ou seja, nós temos as listas, são feitas pelas direções dos partidos, mas ao menos dentro dessas listas poderíamos escolher os deputados que mais nos agradam, e isso ajudaria os portugueses a estarem mais satisfeitos com a sua democracia e a nossa democracia a dar respostas mais eficazes para os nossos problemas. Henrique? Eu queria sublinhar a ideia do voto preferencial, ou seja, uma das coisas que retira a empatia entre o eleitor português e o sistema dos partidos que temos hoje em dia é que basicamente tu só votas em 5 deputados, são os chefes das bancadas, e votas em listas fechadas. Tu não estás a votar numa pessoa, no teu deputado, estás a votar numa lista fechada que foi decidida por aquelas cliques dos partidos. Há duas maneiras de flanquear isso. Os círculos uninominais, uma solução clássica inglesa, ou o voto preferencial, ou seja, imagina, eu voto CDS ou PSD, são os partidos onde eu costumo votar, mas para além disso tinha que haver lá uma chaveta onde estavam os nomes dos deputados. Eu ia escolher o meu deputado. Por exemplo, se fosse em Lisboa, se o Adolfo Mesquita Nunes lá estivesse, era no Adolfo que eu votava. Portanto, isto daria a este deputado em concreto, ou, como eu disse há pouco, em 2015, se a direita estivesse com maioria absoluta garantida, eu votaria no LIVRE, e escrevi isso na altura, eu votaria no Rui Tavares, e não estou a ser simpático por ele estar aqui, escrevi isso em 2015, porque era uma solução interessante, como se veio a comprovar. O Bloco Esquerda não foi... Eu não estou a defender o Rui... Aplicou a receita exatamente, o Bloco Esquerda roubou as ideias. A Bloco Esquerda aplicou depois as ideias que o Rui Tavares e outras pessoas do LIVRE defenderam antes. Isso é outra conversa. O voto preferencial dá àquele deputado um poder chega a ser superior à própria liderança da bancada. E isto dá... Repara, a República, para ser uma República a sério, no Parlamento tem que estar cidadãos. E um cidadão com poder, um poder que advém do seu prestígio académico, intelectual, da advocacia, dos negócios. E os nossos partidos hoje em dia bloqueiam isso à nascença. Ainda no programa de quarta-feira, aqui com a Carla e com o Jacinto e o Miguel, eu disse que eu falo muitas vezes com gestores e advogados, porque não entras na política? Há uma primeira resistência que é irão ganhar muito menos.
Mas há outra que é, os partidos estão de facto bloqueados e odeiam as pessoas que entram de fora com um prestígio que não advém de tu subires desde as juventudes partidárias a colar cartaz, a aturar aquelas coisas inenarráveis que os partidos têm que aturar. Mas, meus caros Henrique e Rui, nesses bloqueios há aqui um fenómeno de emergência de atores que de repente entram e revolucionam através do chamado populismo, se quisermos assim. E é só por uma razão conjuntural ou porque um Presidente da República age de uma determinada maneira ou de outra que isso não acontece em Portugal? Mas estás a falar dos movimentos autárquicos ou do populismo europeu? Eu estou a falar digamos, da revolução que pode suscitar alguém que vem quebrar o bloqueio que vocês estão a identificar. Estás a perguntar se aquilo que se chama hoje em dia dos populismos que estão a marcar a política americana e europeia podem entrar em Portugal? Sim, exatamente, explorando este bloqueio ou criticando este bloqueio. Eu julgo que não, porque eu acho que quando me dizem que não há populismo em Portugal, não há este novo, mas existia um antigo, que era o PCP e o Bloco de Esquerda Radical, que não queriam entrar no jogo. O PCP então isso é claríssimo, tem posições que são iguais às da Frente Nacional. Iguais. Não há partido mais nacionalista em Portugal que o PCP. Mais populista, para usar os termos de hoje em dia. E, portanto, a geringonça tem um efeito muito positivo, que é atrair ao jogo parlamentar esta esquerda radical que sempre foi populista, para usar os termos de hoje. E daí eu achar que nós, mais uma vez, estamos em contramão com a Europa, mas neste caso, acho que a contramão favorece-nos. Porque ao atrairmos 15% do Parlamento que estava sempre fora para dentro do jogo parlamentar, que era no fundo as ideias do LIVRE, que paradoxalmente ou tragicamente depois agora não tem representação parlamentar, tu estás em contramão no sentido de evitar que o surgimento desses populismos. E eu à direita não estou a ver o surgimento porque existiu aquela personagem em Loures que tentou claramente esse populismo à direita e não teve grande sucesso. Rui Tavares, furar o bloqueio por esta via é uma inevitabilidade? Tem havido um caminho nesse sentido noutros países, noutros não, é verdade. O que é que pensas? Eu acho que temos que distinguir entre as pessoas que fazem uma crítica ao funcionamento dos partidos porque querem lançar um alerta que permita ao sistema abrir-se aos cidadãos e tornar-se um sistema mais flexível e que, no fundo, responda melhor aos problemas do nosso tempo. Quais é que eles são? São os problemas da globalização, são os problemas de como é que os países no continente europeu se conseguem coordenar para criar uma democracia europeia que responda perante os problemas da globalização. Portanto, no fundo, só conseguiremos lá chegar se, de facto, os partidos forem muito mais um bocadinho da criatividade que nós já temos na nossa sociedade civil, porque olhamos para a sociedade civil portuguesa e ela é, em geral, muito melhor do que aquilo que vemos na vida partidária. Isto pesa embora, é claro que há excelentes deputados e há excelentes exemplos que nos vêm da vida parlamentar. Mas o que é que dizia eu que precisamos distinguir? Precisamos distinguir esta crítica que tentamos fazer, que é uma crítica não ao sistema democrático em si, não ao sistema republicano em si, mas algumas das suas disfunções, da crítica populista que virá caso o sistema democrático e republicano não consiga responder às suas pequenas falências, às suas pequenas hipocrisias, à sua cartelização. Ou seja, o que acho que estamos aqui a tentar fazer é dizer que se o sistema não se abre, no futuro será pior, porque estará muito vulnerável a críticas do tipo das críticas populistas, autoritárias, nacionalistas que nós temos visto crescer em vários países da Europa e do mundo, que basicamente atacam todo o sistema por atacado. Portanto, como, por exemplo, os partidos se cartelizam na Assembleia da República para a lei do financiamento partidário, e o fazem, ainda por cima, sabendo perfeitamente que não estão no lado certo, porque o fazem às escondidas. Basicamente estão a abrir o flanco a que Portugal também tenha fenómenos populistas no futuro. E que aí serão muito piores. Eu acho que só a sorte nos tem preservado de um populismo igual ao de outros países europeus e mundiais, porque no fundo o populismo é em grande medida um efeito discursivo que se cria a si próprio e o mal é começar. Portanto, acho que muitas vezes os partidos reagem mal às críticas de quem
quer bem ao sistema republicano e ao sistema democrático, e ao reagirem mal estão principalmente a prejudicar-se a si próprios, porque no futuro poderão ser varridos por um tsunami desse tipo, como vemos noutros países. E é por isso também que o Henrique dizia há bocadinho que os partidos odeiam quem vem de fora, traz outro tipo de independência, etc. Não sei se é o caso. Eles até gostam muitas vezes de cooptar quem vem da sociedade civil, desde que possam manter o mesmo regime. Qual é o balanço que faz da introdução dos chamados independentes em listas ou até candidaturas autárquicas independentes no mundo autárquico? A introdução de independentes em listas seria sempre uma coisa positiva, desde que fosse dada às pessoas a possibilidade de serem verdadeiramente independentes. Exato. Agora, esse é que é o ponto. É que muitas vezes são flores na lapela do partido, que vão estar sujeitos ao mesmo regime de obedecer durante 4 anos e depois serem escolhidos de novo ou não. Vou dar um exemplo muito rápido. No fim do mandato que tive no Parlamento Europeu, os colegas de alguns países europeus, da Holanda, por exemplo, de Itália, de vários países que começaram a experimentar com o sistema de primárias abertas, tinham que voltar aos seus países para, muitas vezes, fazer face a outros competidores dentro do seu partido que também eram candidatos ao mesmo lugar. E isso fazia com que eles tivessem que estar sempre abertos a ser selecionados, não selecionados, mas eleitos por um eleitorado mais largo. Em Portugal, a única coisa que eu vi era que os colegas do PS tentavam, com a aproximação do fim do mandato, estar de muito bem com o Largo do Rato, os do PSD com a São Caetano à Lapa e por aí adiante, porque o método de seleção deles é o convite. Como um colega me disse no fim do mandato, isto é um lugar de convite. Se eu for convidado, venho para aqui outra vez. Ora, isto é uma perversão do sistema democrático que nós quisemos a seguir ao 25 de Abril e da qual a maior parte das pessoas não se dão conta. É que boa parte dos nossos eleitos são eleitos porque antes foram convidados e foram convidados por um círculo muito restrito de direções partidárias. Henrique? Eu acho que na questão esta questão lata do populismo, eu acho que as narrativas e os discursos não têm um poder simbólico fundamental e nós que acreditamos na ideia de república e de liberdade temos que começar, se calhar, em vez de usarmos tantas vezes a palavra democracia, usar a palavra república ou ética republicana, que é uma coisa muito mais lata. Se quiseres, a democracia é apenas um braço da república. Os outros braços são a independência dos tribunais, a independência e o poder, o contrapoder sagrado da imprensa e dos jornalistas. São os fatores para aferir a qualidade da democracia, muitas vezes identificados. Mas o ponto é que eu acho que, a meu ver, nós temos que voltar a uma linguagem que foi dos nossos pais fundadores, do século XVIII e mesmo XIX, o Madison, o Hamilton, que está novamente muito na moda por causa de uma peça de teatro, o Lincoln. Porque, repara uma coisa, o Trump, o Erdogan, aquele húngaro, o Orbán, por aí fora, dizem sempre a mesma coisa, que são democráticos. E de facto têm a voz da maioria. A maioria do povo está com eles. O que tu tens que dizer é que a maioria não é sinónimo de liberdade ou sequer de verdade. A democracia, ou seja, quem tem o poder durante 4 anos é apenas um braço deste jogo. E o maior braço da República é até uma coisa difícil de pôr numa fórmula, que é uma espécie de treino, a tolerância, o pluralismo, o respeito pelo outro. Obviamente com diferenças. É um treino diário. Eu sou bastante pessimista, não é inerente à condição humana. Tu tens que treinar diariamente no respeito pelo outro. E isso hoje em dia, até porque é muito inflamado pelas redes sociais, que são uma espécie de democracia direta e instantânea, nós estamos a perder por completo o centro republicano, que é flanqueado constantemente por estas maiorias, quer maiorias eleitorais, quer maiorias de momento que são das redes sociais. Já vou à questão das redes sociais, porque tem a ver com os médias, isto é importante, mas em relação ao discurso e ao sempre, enfim, este debate sobre ameaças à democracia, enfim, pegando o teu termo também da República, se calhar vamos usar aqui para economia de debate, talvez alguma natureza sinónima disto.
nos critérios, em Portugal, tu vês problemas na separação de poderes, vês problemas, vês uma ameaça àquilo que está montado como república ou como democracia? Vejo há muitos anos. E qual é a maior que vês? Eu acho que então isso, se não me engano, dou-te um exemplo, o atual líder parlamentar do PSD tem um passado judicial, se não me engano, certo? O caso paradigmático foi há uns anos o Rui Pereira. O Rui Pereira foi nomeado pelo PS para o Tribunal Constitucional. E passado um mês e meio, o mesmo PS foi buscar o Rui Pereira para ser ministro. Isto para mim é um desarranjo institucional na própria essência da República. Um juiz do Supremo ou do Constitucional tem que ser um cargo vitalício, porque ele tem um poder inerente que não pode ser misturado com outros. Depois tens outros, já falámos do outro grande problema, que é os partidos que se organizam quase como cartéis. Quase não, são de facto cartéis. Esses, para mim, hoje em dia, são os maiores problemas. É a pouca dignidade senatorial que um juiz deve ter e depois também a pouca carga senatorial que um deputado tem. Quais são os maiores problemas, Rui Tavares? Bem, eu creio que o maior problema é não se reconhecer que, dada a fragmentação atual da política, onde há a divisão clássica esquerda-direita e há outra divisão também clássica libertário-autoritário, se acrescentam outras divisões do género nacionalista-cosmopolita, o que faz com que, no fundo, nós olhemos para o eleitorado e grande parte dos votantes são matizes destes vários elementos. Portanto, há quem seja de uma esquerda mais autoritária e mais nacionalista, quem seja de uma esquerda mais libertária e mais cosmopolita. À direita temos as mesmas, digamos, intermutações destes vários valores. O que é que isto dá? Há um eleitorado muito fragmentado, o que não é forçosamente uma coisa má. Nós estamos a deixar de ser uma massa indistinta para ser uma sociedade plural, mas esta condição carrega com ela a necessidade da política ser sempre uma política de coligações. Portanto, aquilo a que nós chegámos agora em Portugal à esquerda, com as resistências todas conhecidas, a que o Henrique se referiu antes, no fundo foi só os partidos a perceberem-se a contragosto de que a política atual é uma política de coligações. Olhamos para a Alemanha, olhamos para a Holanda, olhamos para todos os países que têm sistemas proporcionais, e eu acho que devemos manter o nosso sistema proporcional, e essa é uma das razões porque eu não gosto tanto do sistema britânico e da ideia dos círculos uninominais, porque têm tendência a serem muito distorcidos em relação à proporcionalidade. Não é por acaso, por exemplo, na Hungria, que foi esse o sistema escolhido pelo Sr. Orbán, portanto tem menos de metade dos votos, tem sempre 2/3 do Parlamento. Portanto, mas se nós quisermos continuar a ser, como está inscrito na Constituição, sistema proporcional, os partidos têm que notar que têm que se coligar. Agora, temos que passar a um próximo nível. Eles já aprenderam que têm que se coligar e até sabem muito bem coligar-se quando se cartelizam, como já aqui mencionámos. Agora, eles têm que se coligar com a sociedade. Para se coligar com a sociedade têm que ser mais abertos, têm que ter formas digamos, de funcionamento que sejam mais justas e mais democráticas, mas há um outro elemento essencial também, que é que a comunicação social, nomeadamente, que tem um papel importantíssimo de intermediário entre a política e a sociedade, tem que ser ela própria mais aberta àquilo que tem relevância jornalística na sociedade. Não é por acaso que Portugal não teve, como em Espanha, como em Itália, como em França, é verdade que não tivemos populismo, mas também não tivemos fenómenos novos, às vezes muito positivos para a democratização de um país, em que partidos emergentes podem, de repente, conquistar uma boa fatia do eleitorado. E não estou só a dizer isto em relação ao próprio livro. Mas é uma questão de subrepresentação mediática dessas forças, é isso? É que a cartelização dos partidos no Parlamento também se transfere em grande medida para a sua relação com a comunicação social. Vejamos um exemplo que passou quase despercebido. Ao contrário da lei do financiamento partidário. Antes da última eleição, os partidos votaram uma nova lei de cobertura das campanhas eleitorais. Na última votação possível, antes do Parlamento fechar para férias, e depois já não voltaria, porque o Parlamento voltaria depois de férias, seria um novo Parlamento. Portanto, no último minuto, antes de começar o jogo, por assim dizer,
se é que ele não tinha começado antes, porque as campanhas eleitorais hoje em dia começam muito antes, as regras foram alteradas, e foram alteradas para um sistema que supostamente dava mais liberdade jornalística às redações, com um truque. Desde que nos debates tivesse pelo menos um partido parlamentar, o que significa que está a dar aos partidos parlamentares o direito de veto sobre se o debate se faz ou se não faz. E a prova viu-se na campanha, em que a campanha foi completamente dominada só por quem já estava no Parlamento anterior. Mas posso dar outros exemplos. Quando o Presidente da República decide marcar uma data de uma eleição, em geral, fala com os partidos no Parlamento. Ora, se estamos a falar de uma eleição futura, a ética republicana, precisamente, implicaria que ele falasse com todos os partidos que nessa eleição podem vir a concorrer e a terem representantes. Portanto, ou seja, a regra é que não se decide nada em relação ao Parlamento futuro, a não ser que seja absolutamente imprescindível, com a composição do Parlamento passado. Porque senão estamos a garantir que quem lá está é quem lá fica sempre. E, portanto, este é um problema para Portugal. Os partidos já perceberam que têm que se entender, que têm que fazer alianças, muito bem. Agora, acham que são autossuficientes nesse entendimento e nessas alianças, e isso pode contribuir para fenómenos de esgotamento, em que a subida na confiança na democracia que tivemos nos últimos anos possa voltar a cair, mal os portugueses vejam que os vícios do sistema político-partidário estão de novo a regressar, ou que são maiores do que as vantagens. Há aqui um tópico que tem estado na atualidade nos últimos ano e meio, 2 anos, relacionado com o impacto dos novos mídias, das redes sociais, também sobre a democracia. Mas é curioso aqui, Henrique, que, no fundo, se olharmos e se quisermos admitir a parte negativa das redes sociais e do novo, digamos, nova distribuição digital, não só é uma ameaça para os médias tradicionais, mas também para a própria democracia. Penso que a tua tese vai nesse sentido, dos novos médias, em relação à liberdade também que... Eu não lhe chamaria média, né? Como é que lhe vais chamar? Não sei, porque as pessoas nas redes sociais atuam sobretudo como pessoas privadas, e esse é o problema. É um discurso privado que emerge no espaço público. O que é que quer dizer? Lá está, no trem da tolerância, no trem da liberdade, uma das coisas fundamentais é tu saberes filtrar os teus impulsos mais primários e mais privados e transformar isso num discurso público, onde tudo isso que o ódio, a raiva, o ressentimento é filtrado e limado para teres uma conversa civilizada com outra pessoa com quem não concordas. Isso com as redes sociais é impossível. Eu sempre fui crítico em relação às redes sociais, sou cada vez mais crítico. Agora, deixa-me falar dos médias tradicionais. Eu concordo em absoluto. Eu acho que há uma transferência direta do Parlamento para os jornais e para as televisões. Parece quase aqueles programas inenarráveis de futebol, onde há os 3 tarolas dos 3 grandes. Há um pouco também essa transferência dos 5 partidos para os jornais e para a televisão. Eu sou completamente contrário em relação a isso. Eu acho que um diretor de jornal, um diretor de rádio deve convidar uma pessoa porque ela fala bem ou escreve bem e pensa bem. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui na Renascença com o Jacinto Lucas Pires é precisamente isso. Eu sou de direita, ele é de esquerda, temos as nossas diferenças, mas ele não é um político. Eu não sou um político. Somos 2 escritores que estamos a debater as coisas. Eu acho sinceramente que falta isso. Falta mais espaços desses. Por exemplo, o Rui Tavares. Eu não me interessa o Rui Tavares como político. Interessa-me o Rui Tavares como historiador, como pensador. Não me interessa o Adolfo porque ele é político. Interessa-me porque ele escreve bem. Percebes? Eu acho, e muitas vezes as pessoas são chamadas para os jornais, para as rádios e para as televisões porque são daquele partido. Isso, pois... Mas o Rui tem uma experiência também interessante que pode partilhar e também fazer uma reflexão sobre ela relacionada com as redes sociais. Tem uma forte implantação no Twitter, faz a sua atividade política também utilizando as redes sociais, mais um instrumento, não sei, Rui, se para compensar ou, furar também esse bloqueio que identifica nos média. Não, porque eu comecei a utilizar o Twitter muito antes de qualquer envolvimento na política, e basicamente o que eu faço no Twitter, eu sempre geri o meu Twitter, mesmo quando era deputado, e portanto tinha pessoas que me ajudavam, um gabinete, assistentes, e aquilo sempre foi a minha ferramenta pessoal de expressão.
E, portanto, faço no Twitter o que sempre fiz. Mando piadas, às vezes passo grandes períodos em que não digo nada, portanto, ou seja, não o giro de uma forma estratégica. E, por exemplo, no Facebook, o que acontece é que faço uma gestão mais, digamos, mais rotineira, porque quase ponho as minhas crónicas no público e mais algumas coisas de leituras que vou fazendo. E, portanto, o impacto é muito menor, não é? Portanto, ou seja, a dedicação de tempo que o Facebook exige e que a gente vê muita gente empregar para ter uma audiência grande é uma coisa absolutamente insana. Redes sociais, liberdade e democracia, Rui. Acho que precisamos de tempo. É como aquela história que parece que é falsa, mas que se conta do Chou Enlai, do ministro chinês, a quem perguntaram o que é que ele achava da Revolução Francesa, e ele disse: ainda é muito cedo para sabermos. Todas as revoluções tecnológicas na comunicação, nós, quando olhamos para elas à distância, dizemos fantástico, permitiu mais transmissão de conhecimento, permitiu mais transmissão de ciência, e o que faríamos nós sem a imprensa? O que faríamos nós sem a rádio, sem a televisão? Na verdade, muitas destas revoluções nas tecnologias de comunicação tiveram efeitos muito disruptivos quando apareceram. Basta pensar, por exemplo, na influência que a imprensa teve nas guerras religiosas na Europa e no cisma entre protestantes e católicos. Já tinha havido muita diferença, muita dissensão religiosa no continente europeu, mas nunca as pessoas se mataram tanto como quando, com a imprensa, rapidamente as ideias se disseminaram. As primeiras décadas em relação à imprensa foram de um enorme otimismo em relação ao que ela significava para a história do continente. Depois, a seguir, as pessoas começaram a pensar: não, espera lá, e depois foram introduzidos os sistemas de censura que acabaram, muitos deles, por durar muito tempo, outros por colapsar sob o seu próprio peso. O que eu quero dizer com toda esta rápida arqueologia histórica é que nós estamos a ver vários destes efeitos em sucessão em relação às redes sociais. Um enorme entusiasmo primeiro, uma reação assustada a seguir, agora intervenções do Estado em alguns países que vamos a ver se são sensatas, porque acho que podem acabar por causar mais problemas do que aqueles que as redes sociais têm. Eu acho que, para já, o que há a fazer é aproveitá-las naquilo que elas têm de bom, e têm bastante bom, e ajudar projetos que tenham valor social e que venham das redes sociais. Eu tinha essas sugestões para dar no fim, mas dou uma sugestão já. Avança já. Por exemplo, há um site chamado hemiciclo.pt, que foi criado por jovens que eu, aliás, conheci todos do Twitter, precisamente, e que fizeram aquilo que o nosso Parlamento nunca fez, que é criar um site onde estejam registados todos os votos dos deputados, todas as iniciativas, individualizados, ou seja, não partidarizados. Já descobriram uma coisa, para mim, impressionante, que é que há votações na Assembleia da República em que, com os deputados presentes, uma resolução perde, mas com a contagem que a mesa faz, porque é uma contagem em que a mesa simplesmente considera os deputados que cada grupo parlamentar tem e não interessa se estão presentes ou não, a resolução ganha. E já aconteceu o contrário também, uma moção que ganha e depois, afinal, apresentada pelo PAN, se não me engano, e que depois a mesa decidiu que perdeu, porque os deputados não estavam presentes, mas os grupos parlamentares supostamente têm uma espécie de monopólio da representação da consciência dessas pessoas. Vamos encerrar, Henrique. Isto nós não saberíamos através do site da Assembleia da República, soubemos através do hemiciclo.pt, criado por jovens do Twitter que fazem este serviço público. Henrique Raposo. Eu trouxe duas coisas, trouxe, entre aspas, um filme, o Lincoln, do Spielberg, que acho que é um bom filme que mostra, mesmo num tema tão fraturante, tão absoluto como a escravatura, onde o bem e o mal são bastante evidentes, onde mesmo aí é preciso uma arte republicana do compromisso, e uma série do Aaron Sorkin, no Network, que mostra muito bem o conflito atual e como é que devemos gerir esta coisa de o choque entre os mídias tradicionais e as redes sociais, entre populismo e liberdade. E para terminar, em relação às redes sociais, eu acho que a internet hoje em dia é um terreno onde há um monopólio de 2 ou 3 empresas. Como sabes, eu não tenho nada contra o capitalismo, mas tenho contra os monopólios. E tu tens na net um domínio avassalador de 2 ou 3 empresas. Não é aceitável. Google, Facebook e pouco mais. E neste sentido, eu acho que eu costumo dar deste exemplo. O automóvel foi inventado no início do século.
As regras de trânsito que nós hoje em dia damos por garantidas e como as coisas mais óbvias e naturais só foram standardizadas na década de 40, 50. E nós estamos nesse processo. Esta coisa do tráfego da internet está a entrar finalmente num processo de codificação onde as pessoas têm que perceber que lá por estarem em casa atrás do teclado não podem entrar na net e dizer coisas bárbaras a coberto do anonimato. Isso é inaceitável e nós caminhamos para aí. Henrique Raposo, Rui Tavares, obrigado. Participaram no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo em podcast nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt. Tentamos conhecer todas as semanas Portugal e os portugueses, pensar, debater o país e o mundo, sempre acompanhados pelo genérico de Mário Lajinha. Eu sou José Pedro Frazão, produção deste programa de Ana Marta Domingos, com o apoio de Rui Glória e André Peralta. Regressamos na próxima semana para mais um debate.